Olá, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar sobre a história do móvel colonial brasileiro com o colecionador Luiz Felipe Bruno Lobo. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Arte e Investimento. Com relação à entrevista, os temas e os respectivos tempos estarão relacionados na descrição do vídeo. Luiz Felipe, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Muito obrigado pelo convite, isso sim será um privilégio. Luiz, como conceituar um móvel antigo e o que é um móvel colonial brasileiro? Bem, primeiro vamos definir o que é antigo, né? Por convenção, sempre se entendeu que antigo é aquilo que tem mais de 100 anos. O que inclusive traz à baila uma coincidência muito curiosa. Se nós retrocedermos a partir de agora, 2020, 100 anos, vamos praticamente cair no marco da Semana de Arte Moderna de 1922, né? E, evidentemente, isso é só uma curiosidade, mas, pelo menos por este período, digamos, do exercício desse ano até 2022, podemos enxergar uma coincidência entre o conceito de antiguidade com aquilo que ficou para trás, né, do movimento modernista, e dizer que aquilo que não tem 100 anos, que é justamente o que está pós-modernismo, não é, por definição, exatamente antigo. Mas o móvel antigo é isso, é aquilo que tem mais de 100 anos. Agora, o móvel colonial é um conceito mais restrito, porque é aquele que foi feito, empregue, ou utilizado, como queira, né, entre o momento em que inicia-se o processo de colonização no Brasil até a proclamação da independência, ou seja, de mais ou menos 1530, 1560 até 1822. Luiz Felipe, considerando o período que vai de 1560 até o século XVII, qual era o mobiliário que atendia as pessoas? Olha, esse é um período no qual a pujança econômica do ciclo do ouro ainda não havia ocorrido, né? Nós saímos do ciclo do pau-brasil, fomos para o ciclo da cana, que foi um ciclo que trouxe alguma pujança, trouxe alguma riqueza, mas não possibilitou uma grande expansão das frentes coloniais, nem o desenvolvimento de grandes urbes, a não ser pontualmente Salvador na Bahia, Rio de Janeiro, que não eram exatamente grandes cidades. Nesse período, você tinha uma população que contava aí com, no máximo, 300 mil habitantes, né? E a grande maioria, se não fosse escrava, era de pessoas, homens livres e pobres, que normalmente serviam-se do máximo que pudessem encontrar para atender o mínimo de suas necessidades. Lembrando que, nesta época, a interação com os povos indígenas locais ainda era muito grande. Então, o pouco que se tinha, no mais das vezes, tinha muito a ver com aquilo que o colonizador encontrou na terra, que eram as redes, que eram os utensílios de barro, a gamela, as cestas, e se móveis haviam quando haviam, né, por conta de algum poder aquisitivo mínimo que se pudesse encontrar, quase sempre também se resumiam a caixas para guarda de farinha, uma mesa tipo cavalete, uma banqueta, um mocho e, eventualmente, um oratório, né, onde estava alocada a imagem do seu santo de devoção. Mas isso já era um luxo que a poucos tocava. Eventualmente, também, um pequeno núcleo de indivíduos ligados à administração colonial, ao clero, ou de ricos fazendeiros, né, poderiam, com um poder aquisitivo maior, adquirir alguma coisa que viesse de fora, porque muito pouco com qualidade era feito aqui. O que era aqui feito, normalmente era feito de modo muito rudimentar, e o produto era quase sempre um móvel rústico. E o que levou ao desenvolvimento do móvel colonial brasileiro do século XVIII e início do século XIX? Bom, o século XVIII ele corresponde, né, ao período de máximo desenvolvimento econômico das colônias brasileiras. E isso corresponde efetivamente, né, ao ciclo do ouro. No final do século XVII, começo do século XVIII, né, os bandeirantes paulistas encontraram, né, na região de Minas, depois Goiás e Mato Grosso, os famosos veios, os famosos filões de ouro,
ouro de aluvião e todo o resto. Isso provocou uma mudança radical, né, no cenário socioeconômico. Em primeiro lugar, houve um afluxo muito grande de pessoas, de portugueses, basicamente do norte de Portugal, que era a região mais pobre, de onde as pessoas saíam porque, como nada tinham a perder, né, e vieram para cá minerar. Isso fez com que a população explodisse do ponto de vista demográfico, do final do século XVII, de 300 mil habitantes para 3 milhões de habitantes no final do século XVIII. Isso criou, então, evidentemente, toda uma demanda, né, de objetos de natureza utilitária. Por outro lado, também implicou no aumento do poder aquisitivo das pessoas que, de alguma forma, estavam envolvidas com esse processo. Você tem aí uma série de fatores adjacentes que também contribuíram para isso. Nós estamos falando de um período em que você abrange o reinado de Dom João V e de Dom José. Dom José pegou na coroa em 1750 e encontrou os cofres muito dilapidados porque o seu antecessor, o seu pai, realmente não fez uma boa administração com as riquezas que havia obtido no Brasil. E depois, em 1755, houve o famoso grande terremoto de Lisboa. Botou uma parte significativa da cidade abaixo. Isso fez com que o Marquês de Pombal flexibilizasse a legislação que regia a categoria dos artífices, principalmente aqueles que faziam mobiliário. Até então, as provas de mestre eram muito rigorosas. Para abrir uma banca e fornecer produtos eram necessários anos e anos de aprendizado, e a questão passava necessariamente por um trâmite burocrático muito complexo e muito demorado. Com a necessidade criada, flexibilizou-se bastante esse ambiente, do ponto de vista da manufatura e do comércio, e muita gente começou a produzir móveis, né? E muita gente que lá estava, que também tinha essa capacidade, veio para cá. Então, assim, havia um encontro da necessidade, a demanda cá, a demanda lá, né? Muita gente que precisava subsistir, desenvolver um ofício, havia o dinheiro que fluía, né, do ouro como um todo, e isso acabou por levar a marcenaria luso-brasileira a um novo patamar de requinte, podendo-se dizer, sem sombra de dúvida nenhuma, que o móvel Dom José, quando tem qualidade, é o que há de melhor no mobiliário luso-brasileiro. Quais foram os principais estilos? Para nós aqui, quer dizer, do período colonial, os mais importantes foram o Dom João V, o Dom José, a Dona Maria e o Dom João VI, também chamado de Dona Maria de Leques. Antes disso, o que você eventualmente poderia encontrar aqui seria aquilo que chamam de estilo manuelino, que evidentemente é um equívoco que não corresponde ao período de Dom Manuel. O nome correto é estilo nacional português. São aquelas mesas e contadores que têm pernas e pés de bolachas, de torcidos bem grossos. São até móveis interessantes, todo o resto, mas não gozou de grande popularidade aqui, mesmo porque no momento em que isto estava em voga em Portugal, aqui não havia interesse nem recursos suficientes para que se desenvolvesse uma manufatura moveleira naquela linha. A coisa toda começa, de fato, com pujança a partir do início do século XVIII, e aí você tem esses 4 diferentes estilos que estão marcados pelos períodos regenciais, propriamente ditos, né? E qual a importância dos monarcas para os 4 estilos? Ao contrário do que as pessoas possam pensar, né, não são apenas apelidos para definir uma época, né? Na verdade, todos eles tiveram máxima importância porque, pura e simplesmente, eles eram os agentes sociais que induziam a um determinado tipo de modismo. Então, assim, no período de Dom João V, em função dos relacionamentos que a coroa portuguesa mantinha com a Inglaterra, houve uma absorção da influência, da linguagem do mobiliário inglês. Ele, aderindo a essa ideia e ornando o seu palácio, os seus aposentos, todo o resto com esse tipo de mobiliário, isso levava o quê? A nobreza e depois a burguesia e depois ao homem comum do povo, assim como também ao clero, interessar-se para acompanhar o modelo. O mesmo acontece depois com Dom José, que entra num período menos barroco e um pouco mais rococó, com as influências francesas. Depois acontece isso novamente com Dona Maria, já sob a influência do neoclássico, com as influências, né, do Applewhite e do Sheraton, que eram ebanistas ingleses muito conhecidos. E depois, finalmente,
no período de Dom João VI, com um mobiliário que é praticamente um desdobramento da Dona Maria, mas com características muito próprias. E ao lado do Béranger, talvez sejam as duas únicas manifestações estilísticas de mobiliário brasileiro que se possam dizer que são essencialmente brasileiras, sem grandes influências portuguesas. E como se davam as mudanças de estilo? Era imediato? Era gradativo? Não, tudo isso era sempre muito lento. Primeiro porque havia uma defasagem, né, entre aquilo que se criava e entrava em voga em Portugal e aquilo que se admitia como interessante e passava a ser aceito e até cobiçado aqui. Nós estamos falando de uma época em que os meios de comunicação eram praticamente inexistentes, né? Hoje nós tratamos dos meios de comunicação como sendo uma coisa cotidiana, banal, né? Uma informação através de um telefone, uma informação através da televisão, através de uma pesquisa num computador. É preciso lembrar que nada disso existia, não existia sequer televisão, computador, telefone, nada disso, né? A comunicação era feita por carta, tinha que atravessar um oceano, numa nau, levava meses a carta chegar ao seu destinatário e depois a resposta, se isso ainda não demandasse mais, né, a superação da preguiça para responder a correspondência. Também não haviam catálogos ilustrativos, fotografias, então tudo dependia do produto chegar aqui com alguém interessado em mostrá-lo e necessariamente haver um público que o apreciando também se interessasse por ele. Quer dizer, então isso por si só, né, já demandava muito tempo. Lembrando, por exemplo, uma coisa muito clara para demonstrar isso, é a questão do barroco propriamente. O barroco é um movimento que começa na Itália no século XVII, no Brasil começa no século XVIII e se estende até o começo do século XIX. Quer dizer, é um gap de quase 100 anos. Depois tem um outro problema, que é o seguinte: um marceneiro, um mestre, né, autorizado, que realizava com a maior maestria um determinado tipo de obra, podia ser uma papeleira, uma cômoda, um conjunto de cadeiras, uma mesa, ele o fazia por anos e anos e anos e anos. Começava muito jovem como aprendiz e não havia aposentadoria, porque não havia efetivamente, o fazia até a morte. Então você apresentar uma pessoa que há 50 anos realizava um tipo de trabalho, uma determinada linha de estilística, uma ideia completamente nova e desafiá-lo a abraçar essa ideia, aceitar isso como sendo, né, aquilo que agora as pessoas querem, era alguma coisa que também demorava um pouco, né? Incorporar essa ideia, se adaptar a esse novo sistema, passar essa ideia para os aprendizes, para que eles também fossem naquela linha. Isso era muito demorado, era muito lento. O que é um móvel dito mineiro-goiano e como ele se encaixa no período colonial? Essa é uma questão interessante que muita gente fica tentando encaixar aqui e ali, e não há como encaixar, porque o móvel mineiro-goiano não pertence a essa vertente, a esse desenvolvimento estilístico que parte da nobreza, né, que parte da monarquia e passa pela nobreza. O móvel mineiro-goiano, na verdade, é um mobiliário de manufatura nossa, que foi realizado fundamentalmente na região de Minas e Goiás, um pouco em Mato Grosso também, para atender às expectativas daqueles que vieram para cá mineirar. E aqueles que vieram para cá mineirar, como eu há pouco havia dito, na sua grande maioria partiram do norte de Portugal, que era uma região rural. E o que eles trouxeram consigo? Móveis? Não, eles praticamente trouxeram só a roupa do corpo. O que eles trouxeram foi o saber e as maneiras de fazer. Então eles reproduziram aqui aquilo que se fazia no século XVII, no século XVI antecedente, no norte de Portugal, como um mobiliário rural típico da região. Então nós estamos falando dos bancos, dos mochos também chamados cabelos, das mesas do tipo cavalete e coisas assim do gênero, né? Das caixas para guarda de farinha e outras, aliás até se dizia, né, uma caixa para guardar de um tudo. Servia para guardar qualquer coisa, roupa, farinha, louça, metais preciosos, o que você tivesse, né? Esse é o móvel típico mineiro-goiano. Luiz Felipe, havia unidade no mobiliário usado? Havia um conceito de decoração? Não. Exatamente por não existir um conceito de decoração, regra geral, não havia unidade alguma. O sujeito ia adquirindo os móveis ao longo de sua vida, quando era possível a aquisição, em função das suas necessidades e de suas possibilidades. Aliás, as casas tinham muito poucas coisas, né? Não são como hoje. Hoje é muito fácil, você vai ali a uma loja qualquer, compra uma cama,
compra uma mesa, não gostou, compra outra mesa, compra cadeiras. Eles têm um valor muito acessível hoje. O móvel naquela época era um objeto de luxo. Era considerado uma coisa, né, de grande ostentação, quando bem feito, e custava caro. O que significa dizer que o sujeito ia se apropriando daquilo que era possível. Então era perfeitamente normal você entrar numa casa e encontrar móveis de diferentes estilos e épocas, alguns herdados do pai, herdados dos avós, não estavam ali porque eles fossem um ícone de algum tipo de sentimento especial. Eles estavam ali porque eles eram úteis, como tinham sido úteis aos seus pais, aos seus avós, e continuariam pertencendo à família enquanto úteis fossem. É claro que no clero, nos palácios governamentais, onde havia um poder aquisitivo diferenciado, uma exibição, né, de status e poder, pode-se pensar numa certa noção de unidade decorativa, mas essa ideia de decoração como nós a conhecemos hoje, isso não existia. Qual foi a importância do estilo Dona Maria I para a popularização do mobiliário? Bem, o mobiliário Dona Maria, ele é um mobiliário que promove uma ruptura profunda nesta linha estilística do mobiliário colonial brasileiro. Por quê? Porque até o Dona Maria, partindo do Dom João V e passando pelo Dom José, nós estamos falando de móveis muito elaborados, muito rebuscados, com curvas, contracurvas, bombê, contra-bombê, talha nos pés, talha nas joelheiras, talha nas laterais, talhas na frente, enfim. Eram móveis que eram extremamente caros, difíceis de fazer, né? Exigiam um grau de maestria muito complexo, e normalmente o homem médio, não vou nem falar do homem comum do povo, porque esse normalmente não tinha acesso a nada, né? Mas o homem médio não tinha acesso a isso, né? Esse mobiliário Dom João V e Dom José que você encontra hoje, que sobreviveu e que encontra-se nas coleções, encontra-se nos museus, eles eram artigos de altíssimo luxo. Você pode ter certeza de que eles nunca pertenceram a ninguém que tivesse um poder aquisitivo vulgar. Agora, o mobiliário Dona Maria, ele rompe com isso. Por quê? Dona Maria, com a sua filosofia de absoluta austeridade, buscando se afastar, né, de um mundo tido como sensual, e o móvel Dom José, por exemplo, ele é muito sensual, né, com as suas curvas, as suas contracurvas, seu bombê, seu contrabombê, ela acabou por impulsionar e introduzir no ambiente luso brasileiro uma linha de mobiliário voltada para a concepção neoclássica. Então são móveis de linhas retas, de pernas retas, de seção quadrada, afinando para baixo, tampos retangulares, gavetas de frente lisa, muito simples no que diz respeito à sua construção. Então, por exemplo, imaginando uma tora de madeira retangular, quadrada, comprida. Se tu conseguisse cortar aquilo em 4, bem cortado, e aparelhar com uma plana, ele já tinha automaticamente 4 pernas prontas. Agora, se você imaginar que uma mesa Dom José tem pernas de curva e contracurva, ele tinha que buscar dentro de cada uma tora daquelas, buscar uma perna, tirando aquilo tudo no enxó. Você vê como esse trabalho se multiplicaria, né, em lugar de fazer um conjunto de pernas simples para uma mesa Dona Maria, ao tentar fazer as pernas para uma mesa Dom José. Então, o que acontece? A partir da concepção do móvel Dona Maria, da aceitação e da oferta para o mercado, passou a ser possível para o homem médio, o homem comum, adquirir mobiliário. E por um preço tão acessível que lhe permitia ter um mobiliário mais completo, uma unidade maior dentro de sua casa. E isso corresponde a um período também em que a socialização, as relações sociais, começam a se reger por padrões mais ligados às ideias burguesas e menos ligados às ideias monárquicas conservadoras, que é o momento em que as pessoas começam a receber, começam a trazer gente de fora para dentro de casa. Porque até então, a vida social, as festas, era sempre da porta para fora. Ninguém convidava ninguém. As pessoas tinham a sua casa como uma espécie de reserva de intimidade, e quando recebiam alguém em sua casa, era um parente muito próximo, um amigo muito íntimo, para um assunto específico. Esse tipo de atitude que temos hoje, ligar para meia dúzia de amigos, vamos lá em casa para um almoço, um jantar, e ficar, né, convivendo ali durante horas, isso não era comum no século XVIII nem nos séculos anteriores. Esse tipo de convívio coletivo normalmente era feito aonde? Nas praças, nas igrejas, nas grandes festas religiosas,
São João, Santo Antônio, né, nas procissões e todo o resto. E aí há essa confluência interessante, né, de fatores. A possibilidade de você oferecer um mobiliário mais confortável e completo na sua casa, no momento em que começar a pensar em receber as pessoas, até para jogar, inclusive, que foi depois no começo do século XIX, uma coqueluche, todo mundo queria jogar. Jogavam dama, jogavam xadrez, jogavam baralho. Né? E o mobiliário Dona Maria possibilitou isso, né? Uma unidade maior, o início, digamos assim, de um conceito de decoração e popularizou, de certa forma, até onde essa palavra cabe, o uso do móvel entre o grande povo, ou pelo menos uma boa parte dele. Luiz Felipe, qual é a diferença do móvel Dona Maria Pobre e Dona Maria Rica? Esse é um termo que ultimamente tem sido um pouco empregue, foi mais utilizado até os anos 90. Fundamentalmente, como o móvel Dona Maria, como eu referi, era um móvel de estrutura muito simples, muito reto, né? O que se procurava fazer para adorná-lo, né, em substituição à talha que fora abandonado, era decorá-lo com marchetados, né, fazendo embutidos com madeiras de outra natureza que tivessem tons contrastantes, como por exemplo pau marfim, pau cetim, pau rosa. Então são relativamente comuns, embora os móveis em si sejam raros, né, móveis Dona Maria que têm filetes, faixas, por vezes decorações vegetalistas, folhas, pequenas flores tipo miosotes. As camas, às vezes, nas suas cabeceiras, têm jarros com flores, tem passarinhos, que seriam uma metáfora, né, aos noivos e todo o resto. Agora, muitos foram concebidos sem essa decoração, seja porque aquele que os encomendou não podia pagar pelo plus, mais ou menos como acontece quando você vai comprar um automóvel. Você quer com todos os extras ou você quer o modelo básico? Depende muito de quanto você pode dispor, né? E também porque, por vezes, já eram feitos domesticamente. Algumas pessoas desenvolviam habilidades especiais para isso e, para dar cabo das necessidades mais básicas e não gastar muito, compravam a madeira e faziam em casa. Então a diferença é essa. Dona Maria Rica é um móvel Dona Maria, bem feito normalmente por um ebanista, com uma decoração ali aplicada através de marchetados. E o Dona Maria Pobre seria uma versão empobrecida desse tipo de mobiliário, que, aliás, é preciso ter cuidado, se presta muito a adulterações. É comum algumas pessoas de pouco escrúpulo, pegando um móvel desse do tipo pobre, acrescentar nele elementos decorativos para transformá-lo numa versão Dona Maria Rica. Mas isso, para quem conhece, é fácil identificar na hora. Quem construiu o móvel colonial brasileiro? Todo tipo de gente, né? Primeiro porque construir o móvel nunca foi um monopólio dessa ou daquela pessoa. Havia um certo monopólio no sentido de você ter uma manufatura e uma tenda aberta, como se dizia, ao público. Quer dizer, para isso era preciso ter a licença, né, uma licença de mestre, normalmente isso era dado pela Câmara, havia um conjunto, um juízo colegiado, formado por um mestre e 2 assistentes, ou 2 mestres, ou 3 mestres, né, e submetiam uma obra feita pelo candidato à apreciação daquelas pessoas como sendo uma prova de suas habilidades específicas. Mas, independentemente dessa questão que é de natureza comercial, qualquer pessoa podia fazer um móvel. Então, você tem móveis primorosos feitos por mestres, móveis com alguma qualidade, mas neles identificando-se, às vezes, algum problema de concepção, ou de proporção, ou de construção, feitos por um auxiliar, um aprendiz, alguém que estivesse numa situação intermediária, até os móveis mais toscos possíveis, feitos por escravos, como, por exemplo, as famosas tripeças, que são os banquinhos de escravo, estruturados fundamentalmente numa rodela de madeira vazada com 3 perninhas, que serviam para tudo, desde ordenhar uma vaca até sentar no chão, descascar batata, debulhar milho, enfim, um elemento de apoio, pura e simplesmente. O móvel colonial ele foi feito em quantidades mensuráveis? Não, isso é impossível. Primeiro porque nunca houve nenhuma preocupação no sentido de registrar a quantidade de móveis manufaturados do período, né? Embora em alguns casos eles até recolhessem impostos, pagassem por isso, os mestres não costumavam manter um histórico dessa produtividade, onde, se houvesse, também provavelmente teria se perdido.
E depois tem todos aqueles que foram feitos na informalidade como um todo. Agora, é certo dizer que não foram feitos em grande quantidade. Se você pensar que no final do século XVIII o Brasil tinha 3 milhões de habitantes, e desses 3, aproximadamente 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 eram escravos, que pouco ou nada tinham, né? Sobram de 700 a 800 mil indivíduos livres, dos quais 95% eram homens pobres e livres, que trabalhavam nas suas lavouras, na pesca, na caça, naquilo que era possível, colhiam da mão para a boca e não tinham grandes coisas, nem condições de comprar grandes coisas, né, nesse sentido. E aí sobra o quê? Um percentual muito pequeno, de 5% de uma população de 700, 800 mil. Né? Se fossem 10%, seriam 7 mil, 5% são 3.500 a 4 mil. Então, nós estamos falando de 3.500 a 4 mil pessoas que poderão, conforme o seu poder aquisitivo, que variava um pouco, ter tido capacidade econômica de encomendar e adquirir um móvel com alguma qualidade que tivesse subsistido até os dias de hoje. E o grande problema é que muitos não subsistiram, né? Na medida em que eram sendo usados, se desgastavam, que passavam os períodos, passavam os modismos, eles acabavam se perdendo, seja por mau uso, que eram levados para a cozinha, para as dependências externas, tudo o resto, ou seja porque a pessoa simplesmente já não dava importância àquilo e os transformava em lenha. Luiz Felipe, o que eram e que utilidade tinham as miniaturas do móvel colonial brasileiro? As miniaturas são realmente fantásticas, né? Você tem diferentes tipos de miniaturas segundo a origem, o objetivo estabelecido por aquele que a confeccionou, né? Num primeiro momento, você pode dizer que a grande maioria das miniaturas foram criadas como sendo mesmo amostras do produto pronto e acabado, só que numa escala menor. Por que se fazia isso? Não haviam catálogos, não haviam fotografias, não havia meios de fazer com que uma pessoa compreendesse, através de um discurso abstrato, como seria o objeto concreto. Então, o que os ebanistas, os marceneiros, os mestres faziam? Faziam miniaturas daquilo que eles podiam fazer em escala normal e mantinham isso nas suas tendas, nas suas oficinas, para que as pessoas pudessem ir lá escolher. Olha, eu quero assim, eu quero uma cômoda inteira, não, eu quero uma meia cômoda, não, eu não quero assim, eu quero com só 2 gavetas e pernas compridas, não, eu quero com 3 gavetas, pode ter as pernas curtas, não, eu quero um leito, um catre, eu quero uma mesa, eu quero percebe? E a grande vantagem é que com essas miniaturas eles também podiam transportar o exemplo do trabalho e acessar outros mercados, sair da zona urbana e ir à zona rural. Bastava juntar um cavalo, uma tropa de mulas, colocar uns jacás ali, que são os alforjes, digamos assim, de palha no lombo da mula, colocar aquelas pequenas peças e oferecer na zona rural aos proprietários, aos fazendeiros, e lá chegando e dizer, olha, minha senhora, a senhora quer, eu posso lhe oferecer isto ou aquilo, na escala, no tamanho que a senhora quiser, com 3 gavetas, 4 gavetas, assim, assado e tal, né? Depois também tem as miniaturas que nasceram para ser miniaturas. Os exemplos mais comuns são as papeleiras de viagem, que seriam assim os tetravós do laptop, basicamente uma caixa com uma tampa, onde o sujeito pudesse escrever, com algumas gavetinhas, onde ele guardaria ali alguns objetos ligados a essa escrita, né? Recibos, tinta, enfim, penas, carimbos, coisas assim do gênero. E as chamadas arquetas de noivado, que nada mais são do que arcas em tamanho reduzido, onde as noivas normalmente guardavam seus objetos preciosos, pequenas recordações, quase sempre elas eram pintadas por dentro com motivos florais, cenas românticas, coisas assim do gênero. Depois há um terceiro tipo de miniaturas que se circunscreve basicamente a mesa e cadeirinhas, tá? Chamadas de mesas e cadeiras ratonas. Elas nada mais são do que mesas e cadeiras numa escala de mais ou menos 1:3, 1:2,5 em relação ao tamanho normal, e foram muito difundidas na região do Prata, parte do Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, que é e sempre foi uma região onde as pessoas apreciavam muito o consumo do mate. E lembrando-se que no século XVIII a vida social era sempre da porta para fora,
receber não era uma coisa habitual, o que faziam as pessoas normalmente? Quando queriam encontrar os amigos, se reunir para bater papo, batiam um papo na soleira da porta, do lado de fora. E essas mesinhas, essas cadeiras ratonas, eram muito úteis e foram muito populares para isso. Como também o foram as cadeiras tesoura. E por que ratona? Já pesquisei, procurei em tudo que é lugar, não consigo achar uma explicação de algum linguista do porquê deste nome. Mas eu deduzo que seja o seguinte: como em espanhol, e naquela região se falava muito espanhol, um instante é um rato, é um ratito, uma mesa ratona seria uma mesa rapidinha, alguma coisa pequena que você possa colocar rapidamente ali fora. Então eu acho que esse termo ratona vem daí. Mas isso é especulação minha, né? Luiz Felipe, as miniaturas não eram brinquedos. Não, houve uma época em que as pessoas achavam isso, acreditavam que fossem brinquedos, coisas feitas para criança, mas não eram, por uma razão muito simples. Era mais difícil fazer uma miniatura do que fazer um objeto em escala natural. Se você pensar que uma boa cômoda Dom José, à época, tinha um valor aquisitivo mais ou menos próximo ao que seria hoje o valor de um carro, né? Quer dizer, ninguém ia mandar fazer uma miniatura no valor de um carro para entregar para uma criança brincar. Nunca foi essa a ideia. Pode ser que algumas, porque o dono da tenda, o velho marceneiro, morreu, tenha ido parar na mão de uma criança e se transformado num brinquedo, né? Mas isso por derivação, né? Que deu-se a ela uma utilidade alternativa, mas não eram feitas com esse objetivo. O que aconteceu com o móvel colonial brasileiro depois da independência, em 1822? A partir de 1822 até 1889, nós temos primeiro reinado, regência, segundo reinado. Nesse primeiro período, subdividido em primeiro reinado e regência, você tem a assunção de um novo estilo, muito ligado aos movimentos napoleônicos e aos movimentos independentistas americanos. Então é o tempo das cadeiras com pernas de sabre, né? Das cadeiras de encosto tipo Duncan Five. Começa também a entrar um pouco daquela coisa, né, império napoleônica dos móveis com pé de bicho, e os próprios móveis, a própria construção e a ideia utilitária também começam a entrar um pouco nessa ideia afrancesada. Então, são os aparadores, são os psichês, aquelas coisas todas. Isso vai se tornando cada vez mais frequente durante o reinado do Pedro II, até que por uma espécie de anemia criativa, os construtores começam a tentar resgatar os estilos anteriores. E aí começa uma bagunça eclética, que vai resultar num mobiliário, a partir de meados do segundo reinado, pesado, de difícil classificação. Você olha e diz: mas isso tem um pouco, né, de Biedermeier, isso tem um pouco de Império Napoleônico, isso tem um pouco de não sei o que, um pouco de neo-rococó, e aí vai. É um mobiliário que, no mais das vezes, já emprega muito maquinário, né? Quase sempre pintado de um verniz preto, quase sempre de grandes volumes. Ele tem uma designação? Padrão segundo reinado, é o que se diz normalmente, né? Tem o padrão primeiro reinado, tem o padrão regência e tem o padrão segundo reinado. No primeiro reinado e regência você até encontra coisas muito boas, muito bem feitas, que quase nada ficam a dever ao móvel colonial propriamente dito. Mas no segundo reinado é um mobiliário já... Exemplo clássico está no Museu Imperial de Petrópolis. Ali estão as melhores peças. Aqui no Palácio Itamaraty também tem algumas coisas. Depois disso, começa uma decadência enorme do mobiliário manufaturado e você começa a entrar no móvel feito em escala industrial, né? Eu até estava lendo um livro do Brasil Gerson, que na verdade chama-se Brasil Garrison, Histórias das ruas do Rio de Janeiro, e encontrei lá uma menção interessante. A primeira fábrica, a primeira indústria, né, de mobiliário no Rio de Janeiro foi instalada em 1890 no bairro do Caju. Chamava-se Marcenaria Brasileira. Quer dizer, aí a coisa começa a complicar, porque realmente começam a sair móveis feitos em escala industrial, feitos à máquina e tudo mais, que com certeza ainda tem muito mais qualidade do que esse mobiliário de aglomerado que você vai encontrar por aí nas lojas comuns do comércio, né? Mas não são efetivamente móveis que
pudessem ser objeto de uma coleção. Talvez um ou outro mais gracioso, mais bem construído, possa ser útil e mais simpático do que um móvel vulgar. Mas não é um mobiliário com o qual um colecionador normalmente se preocupe. E depois desse período de esquecimento, quando houve o resgate do móvel colonial brasileiro? Tem uma coisa assim que parece paradoxal nessa história, que é a seguinte: quem resgatou o mobiliário colonial brasileiro foram os modernistas. Isso é muito interessante. Porque a partir da semana de 22, da qual participaram, como você sabe, né, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, né, de Cavalcante, Vila Lobos, Anita Malfatti, esse pessoal todo, a partir daí houve todo um trabalho de busca da nossa identidade nacional, né? E o que eles faziam basicamente era se rebelar contra aquilo que era considerado muito clássico, né? Muito clássico e muito europeu, né? Muito ao espelho daquilo que na Europa se produzia. Afinal de contas, nós também podemos produzir aqui alguma coisa, né? Porque a ideia era de que nós não teríamos condições de produzir nada, de que aqui não havia arte produzida, havia arte imitada, né? E curiosamente eu encontrei uma vez num leiloeiro uma carta do Barão de Rio Branco, na qual ele se dirigia a alguém aqui no Brasil. Ele estava em Londres na altura, né, como plenipotenciário, desenvolvendo uma função diplomática. Ele dizia o seguinte: olha, eu fui consultado pela Enciclopédia Britânica da possibilidade de eu fazer um verbete sobre arte brasileira. Ponto. Ha, 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 ha. Mas aí o Pacheco, acho que era Pacheco, né? Eu soube que lá para o lado de Minas tem alguma coisa de um escultor que fez algumas coisas interessantes e diferenciadas. Se puder me arranjar alguma coisa, me mande e tal, não sei o quê. Eu preciso ter uma ideia que mesmo uma pessoa que não era evidentemente nenhum ignorante, uma pessoa de muitas luzes, como o Barão do Rio Branco, não acreditava na possibilidade de haver uma arte brasileira, né? E é esse grupo que vai dar início a alguns movimentos muito interessantes, como o movimento Pau-Brasil, em 1925, como o movimento antropofágico, em 1928, e eles começam a pesquisar sobre tudo isso, né? E começam a ir aos sítios, começam a ir a Minas, começam a ir a Tiradentes, vão a Ouro Preto, vão a Mariana, e começam a perceber que havia realmente, né, todo um contexto de produção de arte que era muito nosso e que, embora fosse barroco, era um barroco muito próprio. Nosso barroco, o nosso rococó, ele é muito distante do barroco e do rococó europeu. O nosso é alegre, é esfuziante, é colorido, né? Tem uma certa ingenuidade na sua talha, e muito contribuiu para a ideia de que todo esse barroco nosso fosse, embora tardio, precioso e diferenciado, foi a presença aqui do Germain Bazin, que era um especialista no assunto, que estava vinculado ao Museu do Louvre em Paris, veio para ver isso e ficou maravilhado, escreveu enormemente sobre tudo isso. E isso deu um impulso o quê? À redescoberta, né, de tudo aquilo que era barroco, tudo aquilo que era rococó, inclusive e principalmente o mobiliário. Porque depois da talha encontrada nas igrejas e nas capelas, o que mais próximo disso está como manifestação do barroco é o mobiliário. Aliás, o mobiliário é uma coisa muito importante para quem pretende fazer uma coleção, porque ele passa a ser suporte de outras peças que a pessoa queira, que a pessoa gosta. Se ela gosta de porcelana, se ela gosta de prataria, se ela gosta de cristaleria, né? Se ela gosta de imaginária. Eu não posso imaginar uma casa decorada com móveis comprados na Toque Stock e sobre ela uma coleção de imagens do século XVIII. Isso não faz o menor sentido, são coisas que nem conversam. Embora você possa ter, como eu, basicamente quase que só móveis e muitos poucos objetos, né? Os móveis que tenho, a maior parte foram herdados do meu pai, que era um colecionador. Eu adquiri uma peça ou outra, me livrei de algumas que não gostava, mas eles por si só se impõem como peças, são muito simpáticos, são muito bonitos, né? Não carecem de muitos objetos para que eles somem ao ambiente um ar agradável, por assim dizer. Existem falsificações de móveis coloniais brasileiros? Existe, claro. Uma vez conversando com o CEO de uma importante empresa brasileira, que tem algumas marcas, né? Eu fiz a seguinte pergunta, né? Mas escuta, como é que vocês lidam com essa coisa da falsificação? Isso é muito ruim, né, para vocês? Ele disse assim: olha, é ruim e não é. Porque uma coisa é certa: se alguém falsifica o seu produto, é porque ele é bom, você tem um problema. Agora, se ninguém falsifica o seu produto, você tem um problema muito maior. Significa que ninguém quer o seu produto, né? Então, assim, tudo aquilo que é bom foi e é falsificado.
em todos os níveis, né? Antiguidades e modernidades. O que tem, a quantidade que existe hoje aí de bolsas Louis Vuitton falsas, relógios dessa ou daquela marca falsos, enfim, o que tem aí à disposição das pessoas é num quantitativo absurdo. E no mundo das antiguidades não poderia ser diferente, né? Eu me lembro de ter lido uma vez num livro que um senador romano estava reclamando de que teria ido ao Egito, ou alguém teria vindo do Egito e vendido a ele uma peça, e depois ele tinha descoberto que a peça, como antiguidade, e depois ele descoberto que a peça era falsa. Quer dizer, há 2000 anos atrás já se falsificavam coisas. Os chineses falsificavam e enganavam os navegantes. Na China há um tipo de peixe, um peixe fluvial, que em vez de lugar de ter escamas, ele tem pelos. Então o que os chineses faziam? Decepavam a cabeça do peixe, capturavam um macaco peludo, matavam o macaco e desmembravam o macaco a partir da linha da bacia e coziam o peixe do macaco. Depois punham numa caixa de gelo e vendiam para os navegantes como um exemplo de uma sereia capturada. Nossa. Isso é verdade. Parece uma brincadeira, mas é verdade. Isso está relatado em vários livros, né, de história e mencionando as peripécias desses viajantes. A coisa mais difícil que tem é você encontrar uma boa peça autêntica do século XVIII. Né? Seja Dom João V, seja Dom José ou Dona Maria. Né? São muito poucas, restaram muito poucas. Foram feitas e restaram muito poucas. Luiz Felipe, qual é a diferença de uma falsificação e de um móvel que é apresentado como de época? Isso é uma pergunta extremamente difícil de responder, porque você tem que ter conhecimentos técnicos mínimos e um olho muito bem treinado para você dizer, não, esta peça é de época e esta peça não é, esta é uma falsificação. E aí você tem uma série de problemas que envolvem essa questão, que é, primeiro, a partir da semana de 22, né, o pessoal começa a despertar para essa coisa toda, eu diria que a empolgação mesmo surge aí entre 1930 e 1940. Só que em 1930 e 1940 você ainda tinha um quantitativo muito grande de mão de obra, de boa marcenaria, bons marceneiros antigos, que passaram a vida trabalhando, e havia ainda uma abundância de madeiras nobres, inclusive nobres e velhas em estoque. E aí foi comum a duplicação de móveis. Por exemplo, todo mundo sabe que uma mesa Dom José de encostar tem importância, mas sabe que o par não tem dupla importância, tem quádrupla importância. Ou seja, se você tem uma mesa que vale X, o par não vale 2x, ele vale 4x. O mesmo se dá com cadeiras numa escala geométrica. Então, uma cadeira vale X, duas valem 2x, 4 cadeiras não valem 4x, valem 8x, e assim vai subindo. Por quê? Porque é difícil você encontrar ainda essas coisas aos pares ou em grupos. Então, um dos sistemas básicos que levou à reprodução mais perfeita era a cópia para a formação de pares ou conjuntos. Olha, pensando num marceneiro exímio, que tenha diante de si o exemplo, que tenha material abundante, tendo feito isso lá pelos anos 40, 50, já sofrendo um envelhecimento artificial à época, normalmente feito com soda, e depois esse móvel transitar de 1940 até 2020, são 80 anos, hoje você olhar, não, esta é a autêntica, esta é a cópia, já é uma tarefa muito complicada. Se você não for muito bom, não conhecer muito bem, você não percebe isso. Às vezes, mesmo sendo muito bom, não percebe. E aí eu já digo, se você não percebe, então já nem tem importância. Então as duas são. Porque não tem como você estabelecer essa diferença. Agora, há muita coisa que só de bater o olho você vê que não é. Né? Seja porque as proporções são ruins, a manifestação da talha também não é, a linguagem está errada, o acabamento é fraco, as soluções técnicas dadas não são compatíveis. Uma coisa que é, por exemplo, apenas um exemplo, há várias coisas a serem analisadas num momento como esse. Uma coisa que é evidente é a seguinte, todo móvel do século XVIII, todo móvel colonial, ele é cavilhado. O que é a cavilha? É um contrapino que se coloca na junção de duas partes. Então, assim, da perna para o aro tem que ter uma cavilha. Né? Qual é a importância disso? A importância disso é que naquela época não haviam colas como existem hoje, essas colas poderosas que são capazes de colar até duas pessoas. Né? As colas eram à base de couro ou à base de peixe. Então elas serviam apenas para a união de coisas pequenas, de coisas leves, né? Ou para a sedimentação pré-cavilhamento. Então, o sujeito fazia
O encaixe está perfeito, passava a cola, juntava, metia um grampo. Está seco, está bom, furava e punha a cavilha. Porque se não pusesse a cavilha, com um simples uso, ao arrastar de uma cadeira para frente ou para trás, a movimentação do móvel, em pouco tempo aquela cola se soltava, o móvel se desmontaria completamente. Então, enxergando um móvel que seria supostamente uma peça do século XVIII, sem cavilha, você pode ter certeza que ele é tudo menos um móvel do século XVIII. É claro que uma cópia pode ter cavilha. Por vezes o falsificador, né, é suficientemente esperto para perceber isso, que ele não pode não ter cavilha. Mas, no mais das vezes, eles deixam passar isso. Né? Não há uma preocupação maior nesse sentido. É possível restaurar um móvel colonial? Sim, com certeza. Aliás, o meu pai, que foi colecionador também, né, ele dizia, olha, dentre todos os objetos antigos, o que mais suspeito se torna se não tiver defeito é o móvel. Porque não é possível que um móvel que tenha 200, 250 anos tenha sido utilizado durante todo esse período e hoje ele se apresente perfeitamente diante de si. Isso não é razoável. Você pode imaginar quantas vezes, né, uma gaveta de uma mesa que tem 250 anos foi aberta? Quantas vezes alguém bateu aquilo com força? Né? Quantas vezes uma cadeira foi arrastada para frente e para trás, fizeram, né, movimentos impróprios com ela? Quer dizer, então, normalmente, eles têm defeitos ou já têm restauros para a recuperação de defeitos que foram adquiridos através do tempo, através do uso. Então, o restauro é perfeitamente admissível. Agora, há móveis que sofreram danos tão profundos ou tão comprometedores que, por vezes, não valem a pena ser adquiridos. Ou que já foram objeto de restauros decorrentes de danos tão profundos, tão extensos, que também não valem a pena serem adquiridos. Por exemplo, mesas que foram levadas da cozinha para a área de serviço, para os fundos e que serviram para corte de carne, depois para passar roupa e tudo mais, tiveram seus tampos destruídos. Não faz muito sentido você ter ou mandar refazer, né, o tampo de uma mesa do século XVIII. É melhor ignorar isso, deixa para outro, deixa passar. Né? Pedaços faltantes. Mas se você tem um bom marceneiro que possa recompor, refazer, e não seja um pedaço, né, significativo, não tem problema nenhum. Vamos imaginar uma mesa que tem uma talha. De um lado falta um pequeno pedaço de 4 centímetros, 5 centímetros. Ele tem uma referência do outro lado, ele faz um espelho daquilo. Mas se é uma talha central, por exemplo, e falta 50%, né, como é que você vai saber se na parte de cima, no sentido vertical, a parte de baixo seria a mesma? Aí começa a complicar. Então, quando você tem que cair na especulação, ou você tem que substituir uma parte tão significativa do móvel, que dali para frente você pode dizer que 50% dele não é mais ele, aí eu acho que já não vale a pena, não é nem possível. Quer dizer, é possível do ponto de vista prático, mas não é necessário nem vantajoso fazer a recuperação dessa peça. Luiz Felipe, obrigado pela conversa. Eu que agradeço a presença. Valeu. Pessoal, arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Até a próxima.